Dar então os bons dias a todos. Vou então agradecer a todos a vossa presença e de uma forma particular ao professor Dr. Bacelar Gouveia, que muito gentilmente acedeu a estar connosco num dia que é mas também serve de apoio para os nossos alunos. Digamos, a origem deste evento que hoje estamos aqui a concelebrar tem a ver um bocadinho com uma proposta que a nossa colega vereadora da CDU no Executivo Municipal fez, de que para comemorarmos os 45 anos da Constituição fosse oferecida uma Constituição a cada um dos alunos do ensino secundário. Naturalmente que a proposta foi acolhida por todos e eu entendi, portanto, avançarmos com essa proposta e até de assinalarmos de uma forma, digamos, mais solene este dia. O dia da aprovação da Constituição, como todos sabem, portanto, é o dia 2 de abril, portanto fez 45 anos. Era uma sexta-feira santa, pareceu-nos não ser o dia mais indicado para fazermos, enfim, porque havia outras celebrações, mas como muito próximo, e é hoje, portanto, o dia 10 de abril, era o dia da publicação em Diário da República dos 45 anos, entendemos que também era uma data que poderíamos assinalar em que ela foi de facto publicada. Para isso, pedimos ao professor Dr. Bacelar Gouveia se estaria disponível para nos ajudar, digamos, num trabalho, no fundo, nesta evocação, mas também de nos falar um pouco da Constituição, da sua importância e também da importância na área da educação. Eu, de vez em quando, ouço uns ruídos. Eu ia pedir, se não se importassem, aqueles que não estão, que estão ligados, para desligar digamos, o som, porque há menos interferência. Eu passaria a apresentar o professor Dr. Jorge Bacelar, uma resenha muito simples. Portanto, Jorge Cláudio Bacelar Gouveia, natural de Lisboa, portanto, licenciado em Direito, na menção de Ciências Jurídico-Políticas pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, com a classificação final de 16 valores, mestre em Direito na especialidade de Ciências Jurídico-Políticas pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, doutor em Direito na especialidade de Direito Público pela Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa, agregado em Direito na especialidade de Direito Público pela Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa, com uma larguíssima experiência pedagógica, professor catedrático da Nova em Direito, presidente do Conselho Científico da Nova, professor catedrático da Universidade Autónoma de Lisboa, professor visitante do Instituto da Universidade Militar, professor visitante e coordenador de cursos de doutoramento em Direito em algumas universidades, professor visitante e coordenador científico do curso de doutoramento de Direito da Faculdade da Universidade Católica de Moçambique, professor conferencista, enfim, em inúmeras, portanto, faculdades. Tem também uma atividade forense desde 1991, portanto, jurisconsulto, árbitro judicial, árbitro da jurisdição, árbitro do SES, portanto, Conselho Económico e Social, árbitro do Centro de Arbitragem Administrativa, do CAD. Tem também uma profusa produção científica, portanto, faz parte do Centro de Investigação e Desenvolvimento sobre Direito e Sociedade, desde 99, presidente do Instituto de Direito Público, diretor da revista Direito Público, diretor também da revista Direito da Língua Portuguesa e com muitas publicações jurídicas, desde estudos de direito, direito internacional penal, as constituições, direito, religião e sociedades, manual de direito, enfim. Poderíamos estar aqui mais algum tempo, mas se o doutor não se importar, eu abreviava. Portanto, temos de estar com uma pessoa altamente qualificada para partilhar connosco, digamos, esta importância da nossa Constituição. Eu gostava de agradecer mais uma vez a sua disponibilidade para estar, portanto, durante um pouco desta manhã. A ideia seria, portanto, darmos a palavra agora ao Dr. Bacelar para nos fazer uma pequena apresentação. Abriríamos um pequeno espaço de debate para alguém que queira pôr alguma questão, enfim, alguma aclaração, como se diz em termos jurídicos, alguma questão que não convinha falarmos do tema de ontem, está bem? O tema de ontem não faz parte, senão nunca mais saímos daqui. Portanto, vamos falar só da nossa Constituição e depois ele simbolicamente iria, digamos, oferecer a todos, portanto, uma Constituição, ela está aqui simbolicamente no final, mas as Constituições vão ser entregues. Só para dar nota, nós temos entre 2.800 a 3.000 alunos no secundário, quer no público, quer no privado, quer também no profissional, e sou também aqui, eu sou diretor também do Colégio Ninho, que já ouvi também do Ricardo Sousa, e também foram convidados do ensino profissional. Portanto, vamos fazer a entrega, hoje era, digamos, a entrega mais solene e também com uma celebração. Muito obrigado a todos, muito obrigado, professor Bacelar,
Dava-lhe então a palavra. Muito obrigado. Muito obrigado, muito bom dia a todos aqueles que me estão a ouvir e a ver. Eu gostaria realmente de manifestar o enorme prazer, o enorme gosto de estar nesta cerimónia, agradecendo o amável convite que me foi dirigido pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Viana do Castelo, até porque as minhas raízes familiares, em parte, estão no Alto Minho e, portanto, é sempre um grande gosto poder colaborar com uma terra que está próxima das minhas raízes familiares, aliás, que eu conheço bem, uma terra bonita, além do mais, e, portanto, as minhas saudações e o meu obrigado por esta lembrança simpática de me terem convidado. E por outro lado, este é um tema realmente nobre. Sinto-me honrado por isso, porque não só por ser professor de Direito Constitucional e Direito em geral, mas porque realmente tiveram uma boa ideia de facto, comemorar nesta ocasião o aniversário, o 45º aniversário da Constituição Portuguesa, porque num contexto de um Estado de Direito Democrático como é Portugal, felizmente, depois da Revolução de 25 de Abril de 74, nunca é demais comemorar a Constituição e, portanto, dou os meus parabéns também a esta iniciativa, a quem a propôs, a quem a aprovou, cumprimentando também todos os colegas dos órgãos municipais e também os senhores professores e professoras que têm acompanhado os alunos e também cumprimentando, claro, os alunos que nos estão a ouvir por participarem nesta iniciativa e eles próprios, é por isso que aqui estamos, serão os principais beneficiários de receberem um exemplar da Constituição que será oferecido pela Câmara Municipal e o Sr. Presidente já disse à volta de 3.000. Aliás, isto faz-me recordar quando eu também estava no ensino secundário, muito cedo sentia a vocação para ir para Direito. Na altura não sabia bem se era o Direito Constitucional que seria a minha especialidade, o Direito tem vários ramos, não é? Mas de facto recordo, agora isso veio à memória, que de facto no meu ensino secundário comecei a ler a Constituição e comecei realmente a interessar muito pelos assuntos da Constituição, sobretudo porque a Constituição é algo, digamos, de fundador de uma comunidade política e até costumamos dizer que aquilo que nós somos do ponto de vista político-social está na própria Constituição. Nós como cidadãos e como cidadãs temos um cartão de cidadão, onde estão lá as nossas características fundamentais, quando nascemos, no lugar onde nascemos, a nossa altura, o peso felizmente não está, porque isso vai variando, às vezes para melhor, outras vezes para pior, mas o cartão de cidadão tem de facto as características fundamentais. Ora, o país também tem um cartão de cidadão? Tem. E qual é? É a Constituição. A Constituição é o cartão de cidadão de um país. E portanto, louvo esta iniciativa de falarmos um pouco sobre a Constituição do nosso país, que é Portugal. Mas antes disso, talvez fizesse aqui um pequeno contexto histórico, porque, digamos, a ideia de Constituição não nasceu hoje, nem nasceu nos anos 70, quando em Portugal tivemos a Revolução de 20 de Abril de 1974. Digamos, a ideia de Constituição é uma ideia muito importante que aparece associada a este momento, nesta fase da história universal que nós estamos a viver, a chamada Idade Contemporânea, que aparece depois do fim do Ancien Régime. Portanto, a partir do fim do século XVIII ou princípios do século XIX, em muitos países na Europa houve várias revoluções políticas, a principal na Europa continental foi a Revolução Francesa, mas o próprio Reino Unido, que antes tinha antecipado um pouco os ideais da Revolução Francesa, também foi fazendo as suas reformas de uma forma mais gradual, embora com algumas revoluções problemáticas. Os Estados Unidos também foi o primeiro país da América a tornar-se independente e também, no fundo, antecipando os ideais de uma Constituição, e, portanto, a Constituição, neste contexto, aparece como uma lei que traz novidades e traz uma nova configuração da organização política e social, precisamente contraposta àquilo que se pretendia combater, que era um Estado absoluto, que tinha atingido o seu clímax na França com Luís XIV, aliás, falamos agora até da longevidade da Rainha Elizabeth II, a quem desejamos muita vida, não obstante agora o falecimento do marido, neste momento é a monarca que está há mais tempo no poder, mas ela ainda não ultrapassou o monarca ou o dirigente que na história mais anos esteve no poder. E quem foi esse dirigente? Foi precisamente Luís XIV, que esteve à volta de mais de 70 anos como rei da França, desde finais do século XVII, meados do século XVII até princípios do século XVIII. E, portanto, digamos, ainda não se bateu o recorde de Luís XIV como rei da França. E esse recorde não é só uma coisa quantitativa, porque tendo estado esse tempo todo à frente da França, ele conseguiu realmente fundar um regime
que depois foi objeto de muita crítica e contra o qual se fizeram revoluções liberais, que foi o Estado absoluto francês. Aliás, ele ficou famoso pela célebre frase, l'état c'est moi, o Estado sou eu, portanto, representando e contrariando qualquer ideia de separação de poderes. Precisamente com as revoluções liberais, e começando na Revolução Francesa na Europa continental, surge um novo período da nossa história, que é esta idade contemporânea que estamos a viver, que é uma história que é feita de várias coisas, da história económica, a Revolução Industrial e a superação da fase agrícola das sociedades, a criação das cidades, o êxodo rural, as questões demográficas, com certeza, no século XX as guerras mundiais, mas é uma história também política. E político-constitucional, porque aqui aparece a Constituição para estabelecer um conjunto de novos modos de organização da sociedade. Por um lado, atribuindo direitos às pessoas, porque os direitos fundamentais, na verdade, na Europa continental só apareceram com a Constituição, consagrados nas Constituições. Discutiu-se muito do ponto de vista intelectual e político e filosófico no tempo da chamada Ilustração, no Iluminismo, que direitos seriam esses, mas de facto esses direitos só seriam consagrados em letra de lei, digamos assim, nas primeiras Constituições. Já no fim do século XVIII, em alguns países, e na maior parte de outros, no caso português, aliás, o ano passado comemorámos os 200 anos da nossa Revolução Liberal, já no século XIX. E, portanto, essa é a primeira novidade, que a Constituição está sempre associada à ideia de direitos fundamentais do cidadão. O cidadão tem direitos contra um Estado que deixa de ser absoluto, que deixa de ser arbitrário. Esse é um primeiro aspecto. Mas o próprio Estado também se reorganiza. E, portanto, para não ser absoluto, para não ser um Estado com concessão de poderes, a Constituição também tem sempre que ter dentro de si um conjunto de regras, de pilares, de uma nova organização política. Quais são essas regras? A separação dos poderes, baseando-se num célebre autor francês, já depois de Luís XIV, que escreveria sobre esse assunto, mas no tempo em que ele viveu, de facto, ainda não havia a separação de poderes, um senhor chamado Montesquieu, em meados do século XVIII, já um autor também inglês também o tinha propugnado, John Locke, mas de facto o liberalismo, as novas constituições trouxeram como aspecto identitário a ideia da separação dos poderes. Mais do que isso, também o aparecimento de alguns países da República, porque até o século XVIII todos os países eram monarquias, tirando o Reino Unido, teve uma curta experiência republicana com Oliver Cromwell, mas todos os países conheciam apenas um regime monárquico, não um regime republicano. Então começam a aparecer as primeiras repúblicas, embora não em todos os países no século XIX, as repúblicas só se popularizam no século XX. Também já agora a ideia da eleição política dos representantes do povo. Também no século XIX isso não acontece em todos os órgãos e o sufrágio não é universal, mas muitos parlamentos começam a aparecer com uma legitimidade eleitoral e começam a surgir as primeiras eleições, em que, de facto, se formam comissões eleitorais, anos mais tarde se formam os partidos políticos e, portanto, o povo, que até então eram apenas constituído por súbditos, o povo passa a ser verdadeiramente um povo constituído por cidadãos e por cidadãs que têm um direito de voto, ainda que numa primeira fase um direito de voto restrito e censitário. Por outro lado, também a Constituição a partir do século XIX também passa a lidar com assuntos de organização económica, porque nós transitamos para o liberalismo, em que se funda uma nova teoria económica, o liberalismo económico, precisamente, e, portanto, a Constituição também tem uma posição sobre isso de garantir a propriedade privada, de garantir a livre transação dos bens e a fixação dos preços, e, portanto, tudo o que isso implicou de novidade em relação a esse regime. Claro que não quero com isto dizer que durante estes 2 séculos, digamos assim, ou seja, de fins do século XVIII até princípios do século XXI, onde nos encontramos, não quer isto dizer que as constituições fossem todas iguais em todos os países ou que durante esses 2 séculos as coisas não tivessem mudado. Mudaram bastante, sobretudo do século XIX para o século XX. Mas a ideia de haver uma Constituição que estabeleça regras que limita o poder político, que evita que o poder político seja arbitrário, mas seja um poder político exercido de uma forma condicionada e respeitando os direitos dos cidadãos, e havendo separação dos poderes, estas 2 ideias, pelo menos, estes 2 grandes pilares da identidade do Estado Constitucional, isso sempre se manteve em maior ou menor grau. Portanto, desde o princípio até hoje. Claro que também no século XX, ainda em alguns países, infelizmente, há experiências que são experiências de ditaduras, em que não há Estado de Direito. Na Europa isso foi muito visível entre as 2 guerras, ditaduras de extrema-direita, o caso do fascismo e o caso do nacionalsocialismo alemão.
E depois, mais tarde, esse durou mais tempo, também o caso dos vários comunismos que também houve na Europa e por muitos outros países do mundo, digamos, regimes também ditatoriais, neste caso de extrema esquerda. Mas isso não correspondia verdadeiramente ao espírito da Constituição, porque uma verdadeira Constituição, no caráter genuíno da palavra, significa uma lei superior às demais, a lei das leis, que tem dentro de si um conjunto de critérios de organização da nossa vida, quer política, quer social, quer económica. Digamos, hoje praticamente as Constituições têm estes 3 ramos da chamada Constituição Política, a Constituição Económica e a Constituição também de natureza social, que tem a ver com a própria intervenção dos Estados junto dos cidadãos. Portanto, organização política, a separação dos poderes, possibilidade de votar, quem são os órgãos de soberania, Constituição Económica, saber se o Estado pode ou não intervir na economia. Isso hoje é diferente do que era no século XIX, porque com a crise do liberalismo no fim do século XIX, no século XX, houve de facto a intervenção do Estado na economia e na sociedade, através de direitos sociais, o Estado Social, que nós hoje estamos a viver, felizmente, e também depois do ponto de vista da sociedade, os direitos que nos são reconhecidos. Portanto, eu diria que uma Constituição, em geral, abrange estes 3 tipos de matérias: a organização política, a organização económica e a organização social. E, de facto, nestes 2 séculos, ela foi variando sobretudo em 2 períodos. O período liberal, em que a Constituição tinha certas características, e depois coisas que foram mudadas quando se transitou de um Estado liberal para um Estado social. Hoje é verdade que se fala na crise do Estado Social, certas coisas que não estão bem, um Estado Social que desperdiça muito dinheiro, que está sobredimensionado, não se valorizando a iniciativa privada, enfim, são questões teóricas e práticas importantes, mas agora não vou desenvolver este assunto. Agora, isto é uma ideia geral de como as coisas evoluíram nestes 200 anos. Mas e em Portugal, como é que as coisas evoluíram? Esta Constituição que nós temos, que foi aprovada em 2 de abril de 1976, esta Constituição é a nossa 6ª Constituição. Já tivemos outras, portanto, no período monárquico tivemos 3, e agora, depois no século XX, a 4ª Constituição foi a primeira republicana, 1911, depois a 1933 foi uma Constituição da ditadura de Salazar, Marcelo Caetano, e a 6ª é esta, de 1976, que foi aprovada, portanto, a seguir, 2 anos depois da Revolução de 25 de abril de 1974. Aliás, a coincidência é precisamente interessante, porque a Constituição tendo sido aprovada em 2 de abril de 76, ela entra em vigor exatamente 2 anos depois da Revolução de 25 de abril de 1974, ou seja, 25 de abril de 1976. A Constituição é feita por uma Assembleia Constituinte, que foi eleita de propósito para a fazer. Aliás, ainda há muitos ilustres constituintes e professores, enfim, vivos, felizmente. Um deles, o meu mestre, e acho que aproveito para homenagear o professor Jorge Miranda, aliás, com raízes ao Alto Minho, foi um dos constituintes, como aliás o atual Presidente da República também o foi, e portanto foi importante essa Assembleia Constituinte até por uma razão, até no plano mais simbólico, porque a eleição dos deputados da Assembleia Constituinte, que foi feita um ano depois do 25 de abril de 64, foi em 25 de abril de 1975, foi a primeira eleição na história de Portugal que foi feita por sufrágio universal. Disse-vos que, de facto, ao longo do século XIX, começaram as experiências com processos eleitorais, sim senhor, em Portugal e em muitos outros países, mas em Portugal, a primeira vez em que o sufrágio é atribuído a todas as pessoas, sem qualquer discriminação, seja de mulheres, seja de pessoas pobres ou pessoas analfabetas, a primeira vez em que todos puderam votar, com condições para votar, portanto com maioridade, evidentemente, foi na Assembleia Constituinte, que foi eleita para efeitos de fazer a Constituição. Portanto, é 25 de abril de 1975. Aliás, e também por causa disso, terá sido certamente a eleição mais concorrida de sempre. Concorrida por ser em relação ao passado, porque antes votavam menos pessoas, claro, mas também já agora mais concorrida de sempre em relação ao futuro, porque depois disso as pessoas, como já não têm a novidade de poder votar pela primeira vez,
Agora, como sabem, não têm votado tanto e a abstenção tem até aumentado, enfim, de uma forma, a meu ver, lamentável, mas a vida é assim mesmo, porque as pessoas também têm o direito de protestar e às vezes a abstenção também temos que respeitar, pode ser uma forma de protesto. Mas, portanto, a Assembleia Constituinte foi um momento alto da nossa história recente, desta chamada Terceira República, democrática e social, porque foi a primeira vez em que houve um sufrágio em que todas as pessoas puderam votar. E, portanto, o resultado foi um ano depois do texto constitucional. O atual texto constitucional já não é igual àquele que foi aprovado em 2 de abril de 1976. Já houve 7 revisões. Não vou agora aqui falar delas, mas houve 7, 82, 89, 91, 97, 2001, 2004, 2005. Portanto, foram as 7 revisões. Houve coisas que alteraram, importantes, apesar de tudo, embora eu acho que a Constituição continue a ser a mesma. Os constitucionalistas têm discutido muito se, sobretudo com as revisões de 82 e 89, a Constituição não mudou de identidade. Eu acho que não, mas é uma questão controversa. Mas realmente essas 2 primeiras revisões foram as mais importantes, porque a de 82 extinguiu o Conselho da Revolução e criou o Tribunal Constitucional para efeitos de fiscalização da constituição das leis. Foi uma alteração importante. Em 89 houve outra alteração muito importante, que foi a introdução do referendo nacional, que não existia até 89, e já tivemos, aliás, 3 experiências de referendo, 2 em relação à questão do aborto e uma em relação à questão da regionalização. Penso que o referendo é importante como uma outra forma de os cidadãos participarem na vida política. E também em 89 foi muito importante a abertura da televisão, por exemplo, aos canais privados, que era só pública, ou retirar algumas normas da Constituição que impediam a nossa inserção plena na União Europeia, porque nós tínhamos precisamente entrado na União Europeia em janeiro de 1986 e era necessário, naquele período transitório, afeiçoar certas normas da Constituição às regras impostas por um espaço que na altura era apenas económico, hoje é mais do que isso, é um espaço também monetário e político, a União Europeia, e era necessário que realmente a Constituição ficasse conforme com as novas realidades impostas por uma integração económica europeia que se estava a aprofundar e que depois, aliás, chegaria a outras paragens e a outras dimensões. Portanto, digamos que destas 7 revisões, estas 2 primeiras foram as mais importantes, outras também foram, em alguns aspectos, a possibilidade, por exemplo, de Portugal participar no Tribunal Penal Internacional, penso que isso é um aspecto importante. Já agora um aspecto um pouco simbólico, mas não menos importante, já que estou a falar com professores, só em 2001 é que a Constituição estabeleceu que a língua portuguesa era a língua oficial de Portugal, imaginem, enfim, já sabia que era, por costume constitucional, mas na verdade só em 2001 é que passou a ficar consagrado no artigo 11 a regra segundo a qual a língua portuguesa é a língua oficial de Portugal. Mas, portanto, estas 7 revisões foram importantes, aprofundaram e desenvolveram aspectos que nas versões anteriores não estavam tão bem, embora se possa criticar, evidentemente, enfim, numa opinião político-partidária, as opções que foram tomadas em cada uma destas versões da Constituição, enfim, o modo como elas se foram desenvolvendo. Agora, olhando à Constituição hoje, e aquilo que interessa também na nossa realidade, e em particular na realidade do ensino básico, do ensino secundário, e os alunos que aqui estão, e os professores, e eu também sou professor, o que é que se pode dizer, digamos, quais são os aspectos positivos da nossa Constituição? Hoje tem-se falado muito que é necessário uma 4ª República e que esta Constituição não serve, que o regime está esgotado, que isto está tudo podre, que é necessário mudar tudo de alto a baixo, é necessário pôr o conta de quilómetros a zero. Enfim, ouvimos imensas coisas deste género por parte de alguns grupos mais radicais, enfim, que têm o direito de ter a sua opinião, não estou a pôr em causa a sua opinião. Eu não sou dessa opinião, acho que a Constituição, para já olhando para o seu passado, foi uma questão muito importante, porque não só ela própria se adaptou à mudança dos tempos, como a Constituição, no fundo, acompanhou várias revoluções que Portugal viveu nestes 45 anos. A verdade é essa. O que é que nós éramos em 74, 75? Éramos os países mais atrasados da Europa, se não mais atrasados, em taxa de analfabetismo. Éramos os piores países com a maior taxa de analfabetismo, nos anos 70. Éramos o país da Europa que tinha a maior taxa de mortalidade infantil, também é preciso não esquecer, em que não havia sistemas de segurança social, em que havia um grande atraso nas mentalidades.
E, portanto, nós, em 45 anos, nós, como povo, como coletividade, fizemos uma série de mudanças significativas. Claro que as mudanças não foram automaticamente decretadas pela Constituição, mas a Constituição foi muito importante em ter favorecido e em ter dado uma orientação de transformação da cultura, da sociedade e da economia no sentido de alcançar esses bons objetivos. E, portanto, nós hoje olhamos para trás, olhamos para aquilo que éramos há 45 anos e vemos a diferença dos países. Nós somos um dos países mais desenvolvidos do mundo. Em matéria, por exemplo, de novo, taxa de mortalidade infantil, por exemplo, em matéria de taxa de literacia, tudo isso, e portanto eu penso que isso nos deve fazer orgulhar do ponto de vista dos progressos que na verdade realmente podemos fazer até hoje, e isso, se não foi determinado automaticamente pela Constituição, também a Constituição não foi propriamente ela que tivesse impedido essa possibilidade de ficarmos no pelotão da frente em relação a muitos outros países. E, portanto, a Constituição tem aí, nesse aspecto, penso que tem um papel muito importante que não pode ser escamoteado. Mas eu vou referir aqui alguns aspectos que são importantes. Um deles diz logo respeito ao sistema político, porque a Constituição, quando foi aprovada, manteve evidentemente o regime republicano, porque esse já vinha desde 1911, mas consagrou um sistema de governo que nós chamamos semipresidencial. E isso foi muito importante, porque esse sistema permitiu, no fundo, um certo equilíbrio entre um Presidente da República que passou a ser eleito por sufrágio direto e universal, com alguns poderes, e um Parlamento que também é eleito diretamente, e sendo o governo, no fundo, uma combinação das duas vontades, da vontade eleitoral parlamentar, que é mais importante, mas também com alguma intervenção política do Presidente. E, portanto, é isto que nós chamamos de um sistema de governo semipresidencial. Outro aspecto muito importante foi a criação das regiões autónomas do Açores e da Madeira, que são regiões distantes, que tinham durante muito tempo sido submetidos a um regime de subdesenvolvimento, eram, no tempo de Salazar Marcelo Caetano, consideradas as ilhas adjacentes, portanto não pertenciam, digamos, ao ultramar, pertenciam à metrópole, mas eram as ilhas adjacentes àquilo que se chamava a metrópole, e de facto hoje acho que só podemos dizer bem dessa opção da criação das regiões autónomas no Açores da Madeira, porque foi graças a esse governo autonómico que em grande medida se conseguiu também desenvolver o povo madeirense e o povo açoriano. E penso que isso foi uma opção importante. Como também foi uma opção importante, evidentemente, aqui no continente e também já agora nas regiões autónomas, levar a sério o poder local, porque sabemos que antes desta Terceira República havia municípios e havia freguesias, sim senhor havia, mas sabem que, por exemplo, o Presidente de Câmara não era eleito pelos municípios, era nomeado pelo Governador Civil. E, portanto, o Sr. Presidente de Câmara de Viana do Castelo, com toda a legitimidade, representa o povo vianense, não foi nomeado pelo Estado Central, e ainda bem. E, portanto, o poder local também, que se comemorou, aliás, há um tempo, nos seus 40 anos, o poder local democrático também, quer nos municípios, quer nas freguesias, foi também um obreiro do desenvolvimento económico e social que Portugal teve, e isso também ficou consagrado na Constituição, precisamente essa autonomia, a possibilidade dos cidadãos não apenas votarem para os órgãos nacionais, a Assembleia da República e a Presidente da República, mas também para poderem votar livremente para escolherem os seus autarcas, quer ao nível do município, quer ao nível da freguesia. E isso foi muito importante, e eu penso que o resultado está à vista, da proximidade que esses autarcas têm, da maior responsabilidade que têm de prestar contas àqueles que os elegem, e portanto, se governarem mal, não são reeleitos, se governarem bem, são reeleitos. E penso que é essa a lógica verdadeira da responsabilidade política e da boa governação. Portanto, isto são novidades trazidas pela Constituição de 76, que não existiam antes. Ou se existiam, eram instituições, digamos, disfarçadas ou postiças, que não correspondiam à verdade da democracia, no caso, sobretudo autárquica, porque havendo já autarquias, elas não eram autónomas em relação ao Estado dito central. Mas também já agora as coisas melhoraram bastante do ponto de vista também económico, porque o Estado Social português entendeu que não se deveria optar nem por um liberalismo puro do século XIX, em que cada um era deixado à sorte do azar ou da vida que pudesse ter, e, portanto, quem nascesse pobre seria certamente pobre para toda a vida, mesmo tendo meios para mudar a sua situação económica e social e intelectual. Não, o Estado português assumiu um conjunto de responsabilidades
quer através da intervenção na economia, com a criação de empresas públicas e, sobretudo, garantir um conjunto de serviços públicos. E isso viu-se particularmente no campo da educação e do ensino. E, portanto, o direito ao ensino, o direito à educação, o direito ao ensino públicos passaram também a ser um dos direitos consagrados na Constituição. E, portanto, aqui nós hoje, em matéria de direitos fundamentais, costumamos dizer que temos já várias gerações de direitos fundamentais. Claro que os direitos fundamentais não começaram no século XX, começaram logo com as revoluções constitucionais. Os primeiros direitos de primeira geração, chamados os direitos civis e políticos, já que o Sr. Presidente falou do caso de ontem, por exemplo, um dos direitos é o direito de defesa dos arguidos, o direito ao contraditório ou a presunção de inocência dos arguidos. São direitos básicos que nasceram no século XIX, com as primeiras constituições, ou as liberdades públicas, o direito de propriedade privada, etc. Mas depois o Estado Social traz uma segunda geração de direitos, precisamente agora direitos em que o Estado intervenha na economia e na sociedade, produzindo bens, dando prestações aos cidadãos para que eles de facto possam ter um bem-estar que não tinham no século XIX em Estado liberal. E esses direitos são direitos à educação, direitos à cultura, o direito à segurança social, o direito à saúde e, portanto, direitos consagrados pelos poderes públicos à custa dos dinheiros públicos, portanto, e claro que o lado menos bom de haver a necessidade de aumentar a carga fiscal e os impostos para financiar esses serviços, mas esses serviços, e sobretudo o serviço de educação, tiveram, o público teve a grande vantagem e um grande benefício de dar educação a todas as pessoas, mesmo aquelas pessoas que não pudessem comprar uma educação privada. E, portanto, é por isso que a Constituição consagra, como um artigo muito importante em matéria de direito à educação, desde logo um ensino básico, que é universal, obrigatório e gratuito. Universal, obrigando todas as pessoas a ir à escola como um lugar, evidentemente, de socialização e também de escolarização e de ensino. Portanto, para todos, sem discriminação, obrigatório também para todos e gratuito. E, portanto, não havendo aqui distinção de pessoas ricas e de pessoas pobres e, portanto, todos podendo aceder a esse mesmo benefício. Claro que isto não anula a possibilidade de haver escolas privadas, porque faz parte também da liberdade de iniciativa económica, mas pelo menos o Estado assume as responsabilidades de garantir, e isso tem feito bem com uma rede escolar, enfim, que tem vindo a multiplicar-se por todo o país, de garantir o direito ao ensino a todos os seus alunos, pelo menos ao nível do ensino básico. Também, a Constituição também estabelece que os ensinos que vêm a seguir ao ensino básico, o secundário e o superior, também devem ser progressivamente gratuitos. Isso aí já é uma questão mais complicada, porque entretanto tem havido aí umas mudanças, porque surgiram as propinas nos anos 90 e o ensino superior agora não é progressivamente gratuito, eu diria que é progressivamente mais caro, porque já foi quase gratuito quando eu fiz a universidade. Só se pagava, julgo que 20 euros por ano, agora os alunos pagam 900 euros por ano. Mas, enfim, são realidades novas que foram objeto, aliás, de muita polémica nos anos 90, mas, aliás, houve até um acordo do Tribunal Constitucional, enfim, justificando que não havia aumento das propinas, havia apenas uma atualização, aliás, inferior, juntando todas as inflações, desde o momento em que Salazar, nos anos 30, fixou a propina que era a mesma até aos anos 90, que foi sempre a mesma até aos anos 90, mas realmente no que respeita ao ensino, a questão da gratuidade é uma questão que tem, enfim, suscitado muitas dúvidas por parte de muitas pessoas. Mas a verdade é esta, enfim, criticando ou não criticando essa opção, a verdade é que o direito ao ensino tem sido muito importante, e não só do ponto de vista da própria instrução direta, no sentido de permitir que os alunos obtenham conhecimentos e obtenham competências, digamos assim, pedagógicas, não só nesse sentido, mas no sentido de a escola ser um centro de socialização, um centro, digamos, em que as pessoas se relacionam, em que se estabelecem as amizades, em que se transmitem os valores, em que se forma uma cultura de identidade e de inclusão de grupos que vêm têm outras origens, outras línguas, outras religiões, outras etnias e, portanto, a escola pública, de facto, nestes últimos anos, faço uma avaliação muito positiva. Nunca fui professor do ensino básico e secundário. Por acaso, a minha mãe foi, durante muitos anos, professora do ensino básico, já está reformada, e portanto, acompanho diretamente isso, mas penso que
acho que a avaliação a fazer de todos estes anos é uma avaliação muito positiva. Claro que eu sei que tem havido muitas reformas e contra-reformas, mas apesar de tudo, essas reformas e contra-reformas nunca atingiram, digamos, a bondade ou o mérito de todo o sistema. Claro que há reformas que foram sendo feitas aqui e acolá, que são controversas, mudança sobre a questão da matemática, mas penso que eu vejo hoje os manuais escolares e comparo com aqueles que eu tinha nos anos 70, e eu é que gostava de ser aluno era agora e não nos anos 70, porque agora eu tenho manuais que são muitíssimo bem feitos, manuais que são a cores, que permitem fazer exercícios, os professores já não levam aquelas fichas feitas em fotocópias ou feitas em transparências para as aulas, os alunos têm tudo feito nos seus cadernos, e portanto eu acho que a vida do aluno agora é muito mais facilitada e aprendem muito mais coisas do que eu aprendia há 30 anos. E portanto penso que quem faz uma avaliação negativa do ensino básico, que é o que nós ouvimos dizer, secundário também, que os alunos não aprendem nada, que hoje não sabem nada, que chegam à universidade, enfim, sou professor universitário, e que não sabem nada, isso não é verdade. Isso é um mito absoluto. Ou talvez tivesse sido verdade há 20 anos, mas isso hoje não é verdade. Hoje o sistema está bem organizado. Há uma oferta enorme de manuais escolares. Os professores têm a devida capacitação para o ensino, que não é fácil, têm as suas agruras, sobretudo a suportar às vezes as dificuldades dos alunos adolescentes. Sei que isso é até problemas familiares, mas eu penso que nesse aspecto o ensino tem contribuído imenso para o progresso de Portugal. Isso deve-se só à Constituição? Não, claro, deve-se essencialmente aos professores e aos dirigentes educativos e à organização das escolas, evidentemente, e aos municípios também colaboram, sobretudo na parte das infraestruturas. Mas a Constituição aqui é muito importante, porque a Constituição estabelece uma orientação, que é a orientação do direito ao ensino, sobretudo um sistema de ensino básico, universal, obrigatório e gratuito. E penso que isso foi uma mudança coperniciana, digamos assim, de paradigma em relação àquilo que existia antes, do ensino elitista e restrito, para um ensino que é para todos e do qual todos podem beneficiar e com as vantagens de inclusão e de progresso que daí nós podemos retirar. Para terminar, perante este retrato tão feliz, quer dizer que isto está tudo bem. Eu acho que está tudo bem, mas há questões que estão em cima da mesa, que têm que ser discutidas, como é normal, aliás, no progresso das sociedades. Acho que há uma questão que não está bem resolvida, é a cooperação entre o ensino público e o ensino privado e cooperativo. Acho que tem havido aí dificuldades, porque julgo também que num Estado pluralista deve haver a possibilidade de os pais escolherem também colocar os seus filhos nas escolas privadas e nas escolas cooperativas. Acho que essa possibilidade nunca pode ser cortada e, portanto, o Estado deve organizar-se com o ensino privado e cooperativo para não haver sobreposições e para não haver competições inúteis e, portanto, para haver aqui, digamos, um certo equilíbrio na oferta da rede escolar. Esse é um problema que está em cima da mesa. Tem havido várias propostas que são controversas, mas penso que isso é um assunto que não está resolvido e, sobretudo, quando a Constituição nos anos 70 foi aprovada e aprovou um direito ao ensino, sobretudo o básico, sendo universal e gratuito, não estava a contar muito com a iniciativa privada, mas ela hoje existe muito mais do que existia nos anos 70. Aliás, como no caso da saúde. Hoje nós temos quase metade da saúde é privada. Isto não existia nos anos 70. E temos também um Sistema Nacional de Saúde quase gratuito, praticamente gratuito. Mas, portanto, são realidades novas em relação às quais a Constituição tem que responder, porventura, com alguma revisão da Constituição. Este é um aspecto importante. Outro aspecto que eu também gostaria aqui de referir, que é talvez um aspecto mais controverso, mas que é importante, é o cuidado que o Estado deve ter em não fazer programas ideológicos nas escolas públicas, ou nas escolas, digamos, do ponto de vista geral. O Estado não pode programar as consciências, o Estado não pode fazer proselitismo filosófico, religioso ou de outra natureza. Portanto, o Estado deve respeitar a liberdade de consciência, a liberdade de religião, a liberdade filosófica, as opções políticas e humanistas de cada um, dos alunos, e, portanto, claro que o Estado deve obrigar, através de programas, a que se ensinem certas matérias, porque têm que ser ensinadas, e são matérias objetivas. 2 mais 2 são 4 e acabou. Se o aluno diz que são 5, está errado. Deve ensinar um conjunto de matérias que são necessárias, mas também deve
ter o cuidado de não fazer a doutrinação dos alunos de acordo com um certo programa que às vezes aparece subreptício, um programa de natureza ideológica ou de natureza moral ou de natureza filosófica. E isso, eu falo disto porque houve recentemente um episódio, aliás, com uma escola do Norte, que diz respeito à disciplina de Educação e Cidadania, que apesar de tudo tem uma importância, digamos, periférica, mas a questão não está só nessa disciplina, porque eu vou conhecendo os manuais escolares e os programas, e este é um assunto que me preocupa de o Estado ter o cuidado de não adotar doutrinas oficiais sobre certos assuntos, que são assuntos opináveis, e em relação às quais os alunos e as suas famílias têm o direito de ter uma maneira diferente de ver as coisas. E isso, às vezes, a meu ver, não é respeitado. Mas isto é um assunto um pouco mais complicado, um pouco mais difícil e mais, enfim, difuso, mas não deixo de referir pelo seguinte, porque a própria Constituição é muito clara, quando, ao mesmo tempo que estabelece a obrigatoriedade do ensino e da sua frequência, também diz que há a liberdade de aprender e de ensinar. Isso é muito claro. E não é só para as universidades, para o ensino superior, é para todos os graus de ensino. O aluno tem a liberdade de aprender, o professor tem a liberdade de ensinar, de acordo com as suas convicções e de acordo com o seu modo de ver a aprendizagem e o processo de ensino-aprendizagem. E, portanto, não pode o professor impor ao aluno certas opiniões como opiniões vinculativas, nem pode o aluno deixar de ter a sua opinião própria e discordar do professor quando tem, digamos, margem para discordar e quando é uma matéria opinável. Claro que isto é digamos, a estimulação do espírito crítico do aluno é mais visível no ensino superior, com certeza, mas no secundário já começa a ser. É menos no ensino básico porque não há tanta maturidade para isso, mas eu penso que às vezes é preciso ter algum cuidado com a imposição e com algumas restrições que vou vendo do ponto de vista da liberdade no processo de ensino-aprendizagem, do ponto de vista das ideias ou de algumas ideologias que muitas vezes, embora assim não chamadas, muitas vezes se pretende impor. Mas, portanto, estes são dois temas assim mais recentes e mais polémicos, que eu também não quero deixar de os referir, porque penso que isso também valoriza a nossa conversa. E com isto termino, e portanto agradecendo de novo este convite, e acho que há motivos para comemorar o 45º aniversário da Constituição Portuguesa. Como vos disse, por estas razões e outras que não aqui referi, acho que contribuiu muito para o desenvolvimento de Portugal, o desenvolvimento político, económico e social, sem qualquer dúvida. Aliás, uma das constituições mais avançadas da Europa, aliás, que acabou por influenciar outras constituições, desde logo a espanhola, que foi feita 2 anos depois da nossa, em 1978, ou a atual Constituição brasileira, de 1988, ou depois as constituições africanas, quando entraram na fase do pós-comunismo nas segundas repúblicas, ou também já agora as constituições dos países de leste, que depois da queda da União Soviética, a partir dos anos 90, todos esses países fizeram novas constituições e muitos desses países também olharam para o exemplo português e também se inspiraram na Constituição Portuguesa. Portanto, a Constituição Portuguesa está de parabéns até por esta perspectiva de ter sido, digamos, exportada, no bom sentido da palavra, e de ter influenciado muitas opções de vida coletiva, quer dos países lusófonos, quer dos países da Europa de Leste que se libertaram do regime comunista da União Soviética, que oprimiu esses países, como sabemos, sobretudo depois da Segunda Guerra Mundial. Muito obrigado, Sr. Presidente, e da minha parte agora estou à vossa disposição, se assim entenderem, para fazer alguma questão, temos aqui algum debate, eu não tenho limite de tempo e, portanto, estou à vossa disposição. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, professor Bacelar, pela excelente intervenção. Entretanto, durante a sua comunicação, fomos tendo mais adesões e gostava também de felicitar, portanto, para um sábado de manhã, agradecer também a vossa disponibilidade. Sei que é o dia de descanso, enfim, também para outras atividades, mas tiveram o gosto também digamos, de se associar também a esta celebração. Portanto, eu abri agora, portanto, um espaço de debate ou de alguma questão que queiram pôr. Houve aqui algumas questões finais que podem gerar alguma controvérsia, algum debate. Eu particularmente gostei da intervenção, não só da forma como o professor referenciou todas as questões que se prendem com a evolução ao longo da história, tanto da evolução, e que ainda celebramos há pouco tempo a Revolução Liberal, portanto,
e que estava precisamente a conversar aqui com a doutora Carla Sofia, portanto, do Gabinete de Comunicação da Câmara, em que, portanto, há uma exposição na Casa do Infante, no Porto, quem puder visitar, portanto, muito interessante também sobre a Revolução Liberal. E a Câmara do Porto... Teve lugar no dia 24 de agosto de 1820, na Praça da República, no Porto, precisamente foi o lugar do início da Revolução Liberal, julgo eu. E a Câmara do Porto publicou uma edição muito interessante que me tiveram o gosto de me enviar e que está aqui na Biblioteca Municipal, que é o seu sítio para estar. Portanto, dar também, portanto, uma nota, tanto de que também na evolução do sistema político, e permita-me já agora, portanto, eu iniciar esta questão. De facto, eu acho que um dos temas fundamentais na Constituição, portanto, a nível do sistema político, é a questão das regiões. E permita-me dizer que, na minha opinião, a Constituição ainda não está cumprida. Enfim, eu não sendo nem jurista nem constitucionalista, portanto, peço alguma complacência. Tem razão, eu estou de acordo consigo, mas acho que não está cumprida. As regiões faltam cumprir. Estamos num processo de descentralização, que é importante. E na descentralização da educação, aquilo que temos vindo a conversar com os agrupamentos escolares, e tem sido um trabalho muito interessante, de uma grande interação, tem corrido bem no nosso caso. Naturalmente podemos sempre melhorar e aperfeiçoar, mas as regiões penso que eram de facto importantes. E outro aspecto que o professor referenciou também é a questão também do poder local, que muitas vezes não é tão bem tratado do ponto de vista público, e peço desculpa dizer isto, mas é com alguma mágoa, porque ainda há coisa de uma semana ou duas, vi publicado num jornal público, há sempre um cartãozinho que aparece, uma banda desenhada, eu gosto muito de banda desenhada, Deus miúdo, portanto, e vinha a dizer que, enfim, no fundo é sempre aquela velha história que os autarcas fazem rotundas. Nós fazemos algumas, tenho que reconhecer isso, e já tive uma queixa lá em casa da minha filha, outro dia dei uma volta para ver, digamos, o novo acesso do Porto de Mar, e ela já estava um bocado enjoada com as rotundas e depois de gozar comigo com as rotundas, que ela é muito crítica ao trabalho do pai. Mas há uma questão que é importante, e eu acho que era dar esta nota, quando o professor falou na questão da evolução dos primeiros direitos, na educação, na cultura, na saúde, eu diria também na habitação, foi uma questão também importante, e estamos agora também a lançar o primeiro direito na habitação. Eu daria nota que foi de facto o poder local que conseguiu levar aos sítios mais recônditos do país, porque nas áreas metropolitanas, eu digo sempre isto, nas áreas metropolitanas, em Lisboa e no Porto, havia uma grande oferta desportiva, fruto, digamos, do trabalho dos clubes. Mas no interior do país, se não fossem as autarquias locais, a propiciar escolas, a propiciar bibliotecas, espaços culturais, espaços desportivos, portanto, o acesso à cultura e o acesso à educação e o acesso ao desporto, de facto, as autarquias tiveram um papel importante. Mesmo nesta crise mais recente que tivemos nestes últimos anos, desde a crise do subprime até agora, nós verificamos que foram as autarquias que, de certa forma, também deram um suporte muito grande, não só do ponto de vista financeiro, mas do ponto de vista até institucional e de apoio, para que se mantivessem funções culturais, pelo menos mínimas, nos territórios. Eu acho que esta foi, de facto, uma questão importante, e vamos celebrar agora, no dia 12 de setembro, os 45 anos das primeiras eleições do poder local, que foram 12 de setembro de 1976. Portanto, eu daria esta nota também, digamos, de grande referência, portanto, do poder local, puxando aqui a brasa, digamos, à sardinha dos autarcas, mas que hoje muito daquilo que temos, de facto, se deve ao trabalho, e enfim, já não falando nas questões da rede viária, nas questões das redes de águas, das iluminações, etc. Portanto, tudo esse trabalho que foi feito, mas vamos centrar só, digamos, nos temas principais. E mesmo hoje, na área da saúde, nós estamos a sofrer também, digamos, um processo de transformação. Muitos dos apoios na área da saúde, de centros de saúde, de muitas instalações, são os próprios municípios que estão a dar um papel aqui importante, substituindo-se em alguns casos mesmo quase ao serviço, ao Ministério da Saúde, para garantir aquilo que é também um bem fundamental na nossa Constituição. Enfim, era só para criar um bocadinho de ambiente para as questões que alguém queira colocar, portanto, está o canal aberto. Já agora, se me permite, realmente, assim, eu fiquei aqui um pouco mais na educação, mas de facto é verdade, e é interessante a isso que refere, a perspectiva também entre as grandes cidades e as cidades de menor dimensão, e
e o campo. A questão da habitação é importante, embora aí o Estado acho que tivesse falhado muito. As coisas resolveram-se muito com as cooperativas de habitação, que hoje já não estão muito na moda. E depois a nossa Constituição também é muito inovadora em dois aspectos que refere, e muito bem, o direito à cultura e o direito ao desporto. Aliás, a Constituição até tem uma expressão curiosa, que é muito criticável por alguns, claro, há sempre alguém que diz mal, mas ainda bem, que é, a Constituição diz que há o direito à cultura física e ao desporto, é uma expressão curiosa, o artigo 79, mas, portanto, a Constituição vai ao ponto de não só também consagrar o direito à habitação, não referi isso, e também o direito à cultura e o direito ao desporto. E, na verdade, eu recordo bem também quando era aluno, já que também estou a falar com alunos do secundário, quando tinha a vossa idade, eu, quer dizer, não tinha a oferta que vocês têm hoje. Hoje, em qualquer lugar, a pessoa pode ir para um clube, todos os clubes são federados de todas as modalidades. No meu tempo, aliás, nunca tive muito jeito para o desporto, era o futebol e pouco mais, mas hoje há imensas modalidades, todas federadas, equipamentos todos bonitinhos, de todos os lugares há clubes por todo o lado, e com o apoio em grande medida de autarquias, e eu acho que isso é um grande benefício. Realmente, hoje a juventude vê o desporto como eu não via há 30 anos, como nós não víamos há 30 anos. Isso é um aspecto muito importante do progresso da sociedade também, é evidente. E as câmaras aí tiveram um papel determinante. Obrigado. Não sei se alguém se quer inscrever. Posso fazer uma pergunta ao Dr. Bacelar Gouveia? Dr. Anela Castro, faz favor. Posso? Terminou a sua intervenção, professor, com uma alusão, uma referência à área curricular de Cidadania e Desenvolvimento, a propósito do caso que houve o ano letivo anterior. O que eu lhe queria perguntar primeiro era qual é a sua opinião sobre esta área curricular e se acha que tudo o que foi dito em relação a esse caso foi por pessoas que sabiam do que estavam a falar. É que a ideia com que eu fiquei quando segui esse caso com muita atenção, porque sou também na minha escola coordenadora da área curricular de Cidadania e Desenvolvimento, é que as pessoas estavam a falar do que não sabiam. Sim. Não conheciam nem as aprendizagens essenciais, nem os objetivos, nem o modo de funcionamento desta área curricular, que não é uma disciplina, é uma área curricular, e portanto pareceu-me que se está a falar muito do que não se conhece. Não, tem razão, não, concordo consigo. Aliás, a começar por mim, eu não tenho um conhecimento especializado do assunto, mas, bem, digamos, não passará pela cabeça de ninguém eliminar essa área curricular ou essa área disciplinar, porque os assuntos que estão, isso eu fiz uma pequena investigação sobre isso, embora não seja um especialista, mas é evidente que há ali um conjunto de assuntos que devem ser estudados e devem ser conversados no ambiente escolar, como é óbvio, não é? Os assuntos ligados à família, os assuntos ligados ao ambiente, os assuntos ligados à igualdade de género, acho que isso ninguém põe em causa. Agora, o problema, digamos, claro que eu acho que houve, por parte houve um caso, enfim, em tribunal, julgo eu, enfim, também na altura tenho uma opinião sobre isso, não como jurista, mas como digamos, opinion maker, se quiserem. Claro que ali o problema depois, houve ali um problema mais complicado, que foi a retenção dos alunos, salvo erro, que foi decidida pelo Secretário de Estado. Quer dizer, mas eu acho que aí é preciso, não está em causa a disciplina, nem estão em causa, digamos, os temas da disciplina. Pode ser mais controverso o modo como, às vezes, os assuntos são abordados pelos professores nessa mesma disciplina, porque há professores com mais tolerância e outros professores com menos tolerância. E eu não estou com isto a dizer que nós devamos ser tolerantes em relação à intolerância dos outros, não é isso. Mas eu penso que às vezes é um caso em que a disciplina vale mais não por aquilo que está nos seus objetivos ou no seu conteúdo programático, mas mais não no quê, mas no modo de a disciplina ser ministrada e de ser conversada com os alunos. E, portanto, eu acho que aí acho que devemos ter algum cuidado, porque há uma fronteira entre a discussão livre das ideias e digamos, a absorção dos valores que essa disciplina pretende transmitir, que são bons, que são importantes, a fronteira dessa transmissão de valores com a doutrinação de algumas ideias fixas ou até ideológicas, às vezes é uma fronteira muito ténue, se é que ela existe. E, portanto, eu acho que aí pode haver algumas dificuldades. E penso que o caso que foi para o tribunal foi um pouco esse, porque os pais
dos alunos em causa, entenderam que se tinha ido longe demais em algumas questões, não era contra a disciplina toda, não era isso que estava em causa, nem as faltas dos alunos eram de todas as aulas, não acho que não era isso, eram apenas em algumas aulas em que penso que tinha a ver com a questão da ideologia do género, assim, uma coisa deste género. Mas eu acho que é isso. Enfim, há uma outra expressão nos manuais que pode ser mais equívoca, mas também não há manuais perfeitos, mas penso que essa questão é uma área curricular importante, embora é uma área, lá está, é uma área que é menos objetiva e é uma área que entra num campo mais opinativo e em que vão irromper, evidentemente, as nossas opções filosóficas, até religiosas, ou, enfim, de outra natureza, ou até políticas, e é uma área, precisamente por isso, que é preciso ter mais cuidado. Mas a senhora professora, certamente melhor do que eu, saberá ver o momento em que o professor deve travar, digamos, o processo e dar a liberdade ao aluno, mas às vezes admito que este discurso, assim abstrato, seja fácil de fazer e depois no concreto não seja fácil de saber onde está aquilo que se deve dizer e aquilo que não se deve dizer, ou aquilo que se deve aceitar e aquilo que não se deve aceitar. Ó professor, mas é assim, isso passa-se com todas as disciplinas. Um professor de História dá a História, aborda a História e alguns temas da História como melhor lhe apetecer. A mesma coisa se passa com um professor de Ciências e a mesma coisa se passa com um professor de Português. Eu posso escolher, como professora de Português, só poetas revolucionários. E, portanto, estou ali a doutrinar. Sim. Agora, o que eu acho é que não é essa a perspectiva, isso é desconfiar da capacidade que o professor tem de ser independente e de saber formar sem pressionar ou sem incutir nenhuma ideologia. E, portanto, a cidadania, por isso mesmo, não tem nenhum manual. Não há manual de cidadania. Há aquilo a que se chama os referenciais temáticos a nível nacional, que são publicados por diversas instituições, algumas delas até do Ministério da Saúde, e, portanto, o que o professor deve fazer é pôr o aluno a pensar, não é dizer-lhe nada. O que eu acho que aconteceu com estes pais é que eles disseram aos meninos que eles não iam mais às aulas, não iam, e, portanto, não fizeram isso com educação física e não fizeram isso com história e não fazem isso com filosofia. E aí é que eu acho que está o grande problema do não respeito pela Constituição no que diz respeito à cidadania. Muito bem. Mas era só. Não, aquilo que está a dizer também, repare, não sou professor de ensino secundário, mas neste aspecto é muito parecido com o ensino superior, porque eu quando ensino, os professores têm a liberdade de ter um programa, e eu, no caso até eu ensino direito constitucional, portanto veja lá o risco que eu corro, porque é um direito da política, não é? Portanto é um direito que está sempre em contacto com os episódios da vida política constantemente, dos partidos, da maioria, da oposição, enfim, os exemplos são constantes da vida política partidária, pelo menos uma parte do direito constitucional, não toda, mas uma parte, e eu evidentemente muitas vezes me confronto, mesmo também quando dou opiniões, em que uma coisa é, enfim, eu tenho a minha ideologia, mas se eu dou uma opinião como constitucionalista, eu não dou uma opinião como tendo uma opção política ideológica. Eu não posso fazer, eu não posso, digamos, misturar alhos com bugalhos, mesmo que eu acho que a Constituição diz uma coisa que eu acho que não devia dizer, mas se é isso que ela diz, é isso que eu devo dizer. Mas como sabe, há colegas meus que ficam a vida de respeito, não têm bem esse cuidado, e portanto misturam a opinião técnica com a opinião política, e portanto acham que aquilo que eles gostariam que fosse é aquilo que é, mas eu acho que aquilo que gostaria que eu fosse às vezes não é aquilo que é. E, portanto, também para nós não é fácil, enfim, muitas vezes ouvem certamente opiniões constitucionalistas que não se entendem, bem, quando há 2 juristas há 3 opiniões, quando há 2 constitucionalistas há talvez 5 ou 6 opiniões. Mas reparem, às vezes não é por má fé. É verdade que as coisas às vezes não são fáceis de interpretar, sobretudo a Constituição que baseia-se mais em princípios do que em regras. São coisas mais abstratas, mais macroscópicas. Mas além dessa dificuldade que é inerente ao direito constitucional, digamos, na sua essência, há depois alguns, agora já estou a criticar os meus colegas, mas também não vou dizer quem são, e eu também posso ter, às vezes, cair nesse pecado, admito que sim, mas que há alguns que misturam, digamos, fazem uma fantasia entre a ficção e a realidade, ou entre o desejo que aquilo que a Constituição dissesse e aquilo que verdadeiramente ela diz. Mas nós como professores, também no ensino superior, e os professores, qualquer professor, quando o aluno tem mais maturidade para o espírito crítico, portanto, a partir do ensino secundário mais um pouco,
acho que deve ensinar e deve mostrar ao aluno que há várias opiniões sobre aquele assunto e que o aluno deve ter a opinião que entender. E, portanto, não deve fazer doutrinação. E não deve chumbar o aluno porque o aluno não tem a opinião do professor. Ou não deve incutir de uma forma subreptícia a ideia de que se o aluno não põe a opinião de que o professor gosta no teste, vai chumbar. Embora o professor até diga formalmente que aceita qualquer opinião. Porque às vezes também acontece isso. Há formas depois subtis de doutrinar. Nós sabemos disso, não é? Temos que lutar contra isso. E temos essa tentação. Eu tenho também essa tentação. E luto contra ela. Todos temos um pouco essas dificuldades, mas um bom professor tem que ter esses cuidados. E certamente que a senhora professora Manuela, por aquilo que me disse, tem esse cuidado e eu fico muito feliz de saber que tem esse cuidado. Obrigada. Bom, não sei se há mais alguma questão que queiram colocar. Eu queria, sou José Costa Leme, ao professor doutor Marcelo Gouveia, e é assim, o artigo 43 da Constituição, salvo erro, no ponto 2, diz que o Estado não pode programar a educação segundo quaisquer diretrizes filosóficas, estéticas, ideológicas ou religiosas. Mas ao permitir abrir, por exemplo, este é um exemplo, as escolas particulares, os colégios católicos, por exemplo, não está aqui uma contradição com a Constituição. Sim, é o artigo 43, já agora obrigado, Sr. Professor, por uma boa pergunta. O artigo 43 diz, portanto, o número 1 diz que é garantida a liberdade de aprender e ensinar, o número 2, que o Estado não pode programar a educação segundo quaisquer diretrizes filosóficas, estéticas, políticas, ideológicas ou religiosas, o ensino público não é confessional, e depois que é garantido a liberdade de criação de escolas, e depois, digamos, a liberdade religiosa depois também implica a possibilidade de se poder ensinar a religião nas escolas, digamos, do âmbito religioso. Aparentemente há uma contradição, mas eu penso que a contradição se resolve da seguinte forma. Eu penso que as instituições religiosas devem poder também ter as suas escolas próprias, como é óbvio, como quer religiões, quer associações, quer cooperativas, quer sociedades comerciais, portanto, a chamada iniciativa privada da sociedade civil, seja por um programa religioso ou um programa filantrópico, uma associação filantrópica que não seja religiosa, que seja ateia até, mas, portanto, acho que isso é uma liberdade humana que nós devemos reconhecer e que a Constituição também reconhece. Mas depois o Estado, quando a Constituição diz isto, não impede que isso existe, que haja um programa, digamos assim, oficial para todas as escolas públicas e privadas, como é evidente, porque eu acho que o Estado não pode demitir-se nunca de impor os conteúdos que acha que são adequados para a transição de anos nos vários graus de ensino, porque isso então seria uma bandalheira completa. Portanto, acho que o Estado deve impor as matérias que é necessário ensinar, no número de disciplinas e nos conteúdos de cada uma das disciplinas nos vários anos de escolaridade. Mas isso é igual para o ensino público e para o ensino privado e cooperativo. E para o ensino das escolas inspiradas em confissões religiosas. Isso pode ser igual, mas isso não viola esta impossibilidade de programar a educação e a cultura segundo concepções religiosas, ideológicas, estéticas, etc. Porquê? Porque nas escolas religiosas elas têm que respeitar este programa oficial. O que elas depois podem ter é um plus, é um mais, que é poderem ensinar além destas disciplinas, de acordo com o programa que está estabelecido e respeitando a liberdade do aluno, mesmo que não seja daquela confissão religiosa, e que está naquela escola. Aliás, eu conheço, enfim, ao nível universitário, tenho dado aulas, aliás, o Sr. Presidente falou disso no meu currículo, tenho dado aulas à Universidade Católica de Moçambique num programa de doutoramento e vejo lá muitos muçulmanos. E é uma Universidade Católica. E não há nenhum problema. Mas, portanto, o que não pode haver é, nessas escolas, digamos, religiosas, digamos assim, não podem deixar de ter pessoas de outras religiões e não podem violar a sua própria liberdade religiosa. Agora, também essas escolas têm o direito, em algumas disciplinas ou na inspiração do seu programa, terem algumas disciplinas que reflitam a mundividência própria dessa confissão religiosa. Isso também não me parece que seja, digamos, de rejeitar. Portanto, há um conjunto de matérias que são objetivas, em que, digamos, o Estado não pode programar, mas também o Estado não pode deixar de exigir que nas escolas, digamos, que sejam religiosas ou de outra natureza, os alunos deixem de cumprir essas matérias e deixem de manifestar, enfim, as suas competências nessas matérias, mas depois estas escolas o que podem ter é, digamos, como um acréscimo,
uma disciplina sobre a cultura religiosa daquela religião, ou daquela sociedade, ou daquele grupo étnico ou religioso, ou linguístico, etc. Mas na sua essência, o programa é sempre o mesmo. E, portanto, eu acho que desta forma podemos compatibilizar entre o ensino, a liberdade de ensino e a chamada neutralidade religiosa, estética e filosófica do ensino público, que no caso, que no ensino privado religioso, a neutralidade deve existir em certas matérias, mas não nas matérias que estejam diretamente conexas com o programa confessional. Portanto, penso que esse é um ponto. E, portanto, penso que é uma maneira de se compatibilizar. Outro aspecto também que foi já discutido no nosso Tribunal Constitucional, já agora tem a ver com isso, que é diferente deste, é saber se, como se diz que o ensino público não é confessional, o artigo 43 da Constituição, saber se pode haver o ensino de disciplinas de religião no ensino público, não agora nas escolas privadas, mas no ensino público. Esse assunto foi um controverso. O Tribunal Constitucional por 2 vezes pronunciou-se, aliás, com uma maioria tangencial, no sentido de que sim, que pode haver o ensino religioso, de certa confissão religiosa, no ensino público, mas com limites. Quais? De não ser uma disciplina obrigatória, evidentemente, mas que o Estado, e que seja, digamos, a oferta seja representativa da pluralidade de confissões religiosas do meio escolar. E, portanto, ao princípio era só praticamente a Igreja Católica. Hoje já há várias experiências do ensino do moral e religião, não só católicas, mas de outras confissões religiosas, à medida desde que elas sejam representativas em cada uma das regiões, embora maioritariamente ainda seja MRC, digamos, natureza católica. Mas, portanto, esse assunto resolveu-se, embora alguns critiquem que estas disciplinas são... O programa é definido pelas instituições religiosas, mas depois os professores são pagos pelo Estado, pelos dinheiros públicos, porque eles são professores das escolas públicas. Esse aspecto é que foi um dos aspectos criticados, 2 no fundo. Se é obrigatório ou não, e mesmo não sendo obrigatório, não se pode, no fundo, criar aqui uma desvantagem competitiva para quem quisesse frequentar a religião, a disciplina tem que ter outra disciplina alternativa, ou não colocar a disciplina de religião na 25ª hora, porque assim, na prática, ninguém a pode frequentar. E depois a questão do financiamento público de uma atividade que é religiosa e que pode ser apologética de uma confissão religiosa, e, portanto, no sentido aí que o Estado estaria a financiar, digamos assim, a apologia de uma certa religião, e pondo em causa o princípio da não confessionalidade do Estado. Aquilo que eu sei é que, nunca fui professor dessas disciplinas, tenho algum conhecimento, apesar de todas as pessoas que dão essas disciplinas, embora falem da religião respectiva, mas não fazem um ensino apologético ou proselitista, digamos assim, é um ensino um pouco mais aberto à pluralidade religiosa das pessoas que a frequentam. Embora as pessoas que a frequentam já sabem que é livre a opção, não é obrigatória, e sabem como frequentar uma disciplina, por exemplo, no caso da religião católica, de moral e religião católica, e não de moral e religião muçulmana ou judaica. Portanto, sabem isso, mas apesar de tudo acho que há um certo cuidado de evitar o abuso da apologia de certos dogmas e de certas ideias religiosas no exercício e no ensino dessas disciplinas. É a ideia que eu tenho, mas os colegas que estão mais por dentro do assunto talvez possam elucidar melhor do que eu sobre este ponto. Agora, sou doutor da Flávia Gouveia, eu estou a reparar que à sua esquerda tem uma Nossa Senhora negra. Pois é, verdade. Foi oferecida num país africano que eu já não sei qual é que é, por acaso. Talvez Moçambique. Talvez Moçambique, sim. E ao lado é a fotografia do meu doutoramento. Olha, está a ver? E à sua direita tem a deusa grega da justiça. Exatamente, olha. Isto aqui é um espaço pluralista, digamos assim. Vai do politeísmo ao monoteísmo. Bem, não sei se há mais alguma questão que queiram colocar. Mas olha que não há aqui nenhum símbolo ideológico ou partidário, felizmente. Isso é que seria mais dramático. Eu gostaria de colocar uma questão, Sr. Doutor, se fosse possível. Faz favor. Força, professor Vitorino. Gostaria, na sua opinião, quais são as questões fundamentais da Constituição suscetíveis de revisão constitucional? Para não ir novamente à questão da laicidade do Estado, que foi aflorada há bocadinho, eu sobre isso tenho uma opinião, mas eu queria agora estar Sim, eu acho que o assunto da laicidade, eu acho que é um assunto relativamente resolvido, apesar de tudo, não é? Acho que, quer dizer, o problema às vezes não é, no que respeita à questão da relação da religião com a educação, acho que o problema não é um problema de formação de princípios, é depois um problema de prática,
ou de concretização da vida e do exercício desses princípios, acho eu, mas, bem, isso, por acaso é uma área que eu tenho estudado, o direito da religião já agora, e, enfim, podia falar-vos muita coisa, há muitos exemplos da questão dos crucifixos nas escolas, mas eu penso que nós não temos isso em Portugal, nas escolas públicas normalmente não há crucifixos, mas eu, por exemplo, eu vou muitas vezes ao Brasil, até na sala do Supremo Tribunal Federal brasileiro tem lá um crucifixo. E em muitas escolas públicas tem crucifixo, na Itália também tem. Em Itália, por exemplo. Tem muito. Mas nós, por exemplo, nós nunca tivemos esse problema, curiosamente, não é? Portanto, isso é um dos aspectos, por exemplo, por exemplo, no Brasil, a própria Constituição brasileira fala no ensino religioso das escolas públicas, tem uma norma sobre isso, impondo. A nossa não diz nada e, portanto, houve dúvida no Tribunal Constitucional. Mas a Constituição brasileira diz que deve haver ensino religioso apologético nas escolas públicas. E depois como é que resolve o problema? Dão um tempo a cada uma das confissões. Portanto, aquilo no fundo é um mostruário. O aluno, ao longo de um período, recebe 10 aulas de catolicismo, 10 aulas de protestantismo, 10 aulas de Islão e depois faz as suas escolhas. Mas isto está determinado ao nível da própria Constituição Federal brasileira. É uma outra maneira de abordar a questão do ensino da religião nas escolas públicas, que é um assunto realmente complexo. E é um assunto que está na moda, porque sabemos que, enfim, todas as questões religiosas agora têm suscitado, sobretudo, questões de segurança, infelizmente, por causa de uma vertente muito minoritária e radical do Islão, infelizmente. Agora, em relação a outros assuntos que coloca, bem, acho que há muita coisa que... Enfim, há questões de natureza política, a reforma do sistema político acho que é muito importante. A questão do número dos deputados é uma questão importante, a meu ver. A questão da regionalização, eu sempre fui favorável à regionalização administrativa do continente. É verdade que houve um referendo em 98 que chumbou, mas a meu ver o problema estava... Havia dois problemas nessa altura. Havia o problema do mapa oferecido às regiões, que era um mapa com muitas regiões, julgo que 8 ou 9, e era o problema de um contexto político, esse não sei se melhorou muito, de desgaste da classe política e, portanto, a ideia de que os cidadãos tinham de que, havendo mais um nível autárquico supramunicipal, se estaria a criar uma nova classe política. E, portanto, os portugueses, aliás, em larga maioria, até o próprio Algarve, aliás, eu fui deputado pelo Algarve 2 anos, até o próprio Algarve, que é talvez a região mais identitária que há como região administrativa, até o Algarve votou contra a regionalização. Os algarvios, na sua maioria, votaram contra a criação da região do Algarve. Aliás, por uma margem mínima, mas votaram contra, o que é espantoso. Porquê? Porque as pessoas têm a ideia de que é que estamos a multiplicar a classe política, o número dos políticos. Acho que agora a questão pode ser vista noutros termos, porque eu penso que a questão deve ser vista sobretudo do ponto de vista do apoio ao desenvolvimento através das regiões NUTS, das 5 regiões das CCDRs, e, portanto, com 5 regiões e não com 8 ou 9. Isso, acho que as regiões, para existirem, têm que ter uma capacidade de desenvolvimento, tem que ser uma alavanca, enfim, ou também de natureza orçamental para fomentar o desenvolvimento de 5 grandes regiões. Acho que a lógica deve ser essa. Mas penso que isso já é mais razoável, mas ainda resta outro problema. É o problema de convencer os cidadãos de que isso não vai aumentar a classe política. E saber se depois não há o contraponto da verdadeira descentralização e se o Estado vai mesmo transferir responsabilidades ou não vai, no fundo, duplicar cargos sem que haja qualquer extinção de responsabilidades do Estado que sejam transferidas para as regiões administrativas. Portanto, essa é a dúvida. Depois há o problema também da questão do procedimento, portanto, porque há alguns políticos que querem cair na tentação de fazer a regionalização, até porque há acordo entre os dois principais partidos, o Partido Socialista e o Partido Social Democrata, sobre isso, que querem, há a tentação de fazer a regionalização administrativa sem referendo outra vez. Acho que isso é inadmissível. Acho que só esse assunto acho que deve ser colocado em cima da mesa de novo, talvez com uma discussão mais séria e mais efetiva, mas nunca, eu espero que não passe pela cabeça dos políticos decidirem regionalizar o continente do ponto de vista administrativo sem um novo referendo, porque isso seria uma total fraude política, porque se da primeira vez os cidadãos foram consultados e disseram que não, para reverter a decisão temos que usar o mesmo procedimento. Acho que não há outra maneira de resolver o problema. Portanto, essa é outra questão, portanto, a questão da reforma do sistema político, a questão da reforma eleitoral, o voto, ser um voto preferencial, o eleitor poder escolher o partido, mas também o candidato de que mais gosta, por exemplo, na ordem que está chamado voto preferencial, penso que é uma questão importante. A questão também do voto, já que estamos aqui a falar ao nível autárquico, a questão do voto, o sistema eleitoral autárquico, neste momento, às vezes gera situações de conflito, mas também de cooperação.
entre a maioria que se forma na Assembleia Municipal e a maioria que se forma na Câmara Municipal. Aliás, eu digo isto porque fui autarca já durante muitos anos, quer ao nível de freguesia, duas freguesias em Lisboa, quer ao nível da Assembleia Municipal de Lisboa, e sobretudo quando fui deputado municipal em Lisboa, entre 2002 e 2006, o meu grupo parlamentar na Assembleia Municipal era minoritário, mas o partido a que eu pertencia estava maioritário na Câmara. Portanto, era uma situação um pouco esquisita. Havia maioria de um partido na Câmara, mas havia maioria de outros partidos na Assembleia Municipal. E aí percebi que realmente as Assembleias Municipais têm muito pouco poder e que realmente no município o poder verdadeiramente está nas câmaras municipais. Um poder, digamos, do ponto de vista fáctico, ou do ponto de vista, digamos, da influência política, não do ponto de vista formal. Penso que isso é um aspecto que deve ser revisto, embora penso que há um lado positivo que é também permitir uma certa cooperação em que, havendo no órgão colegial diferentes forças políticas, elas têm que se entender e fazer compromissos e fazer cedências, que isso também faz parte da própria essência da democracia, a capacidade de discutir os assuntos e de fazer as cedências que sejam necessárias. Depois há uma área, a meu ver, importante, que é toda a área da justiça, e sim, é uma área, enfim, não é só por causa de ontem, mas há várias coisas a fazer, enfim, há questões de fundo que se tem falado, eu por acaso não concordo muito com elas, a extinção do Tribunal Constitucional, por exemplo, penso que não, ou a extinção dos tribunais administrativos e fiscais, também penso que não é uma boa ideia, mas há muitos colegas meus que defendem a extinção do Tribunal Constitucional e a extinção dos tribunais administrativos e fiscais, e depois há alterações de mais pormenor, são alterações pontuais, essas penso que são mais pacíficas. Ou a questão das regiões autónomas, aumentar os pesos das regiões autónomas, isto é outra questão que está em cima da mesa. Há várias questões que se podem, enfim, discutir. Já não estou a falar das opiniões mais radicais, de prisão perpétua, ou pena de morte até, ou castração química. Eu acho que isso já é um domínio, já digamos assim, extremo. A nossa Constituição proíbe a prisão perpétua e proíbe a pena de morte. Aliás, Portugal foi o primeiro país do mundo, julgo eu, a abolir a pena de morte com a Carta de Lei de 1 de julho de 1867, e acho que seria um retrocesso enorme, embora eu perceba que as pessoas, há um estudo recente, que a maioria das pessoas, a maioria dos cidadãos portugueses até defende a prisão perpétua em alguns casos mais graves. Não sei se é uma boa ideia, não sou um especialista na matéria, se é uma opção de política criminal. Há muitos países que têm a prisão perpétua, nos Estados Unidos, eu começar pelos Estados Unidos, mas também é o país do mundo que tem a maior taxa de crimes, de crimes não, mas também taxa de encarceramento, e portanto é um país com grande violência, mas estas são questões já, digamos, no plano das penas, de um certo discurso securitário também, que muitas vezes, que agora se tornou um pouco, se tornou na moda, enfim, devido às razões que nós sabemos. Mas acho que há várias questões que devem ser discutidas, mas penso que na sua essência a Constituição funciona. Acho que funciona bem, mas isso não implica que ela não deva ser modificada. Agora, a ideia de uma nova Constituição acho que não faz muito sentido, porque acho que esta Constituição tem funcionado, e muitas vezes, quando nós às vezes temos a tentação de falar na Quarta República, assim com um certo desespero, ou de saber, ou de pôr o sistema, pôr conta quilómetros a zero, ou fazer um reset do sistema político, mas depois perguntamos, mas o que é que nós vamos mudar então nesta Constituição? Depois vamos ver, não vamos mudar a grande coisa, vamos ter mais ou menos as coisas que já tínhamos. Que vamos mudar para a monarquia? Acho que não. Vamos acabar com as regiões autónomas? Também acho que não. Vamos deixar de eleger o Presidente da República? Acho que não. Diretamente. Portanto, nós depois, quando falamos muito de uma nova Constituição, mas quando chegamos à realidade, quando concretizamos essa ideia do que é que significa uma nova Constituição, ficamos sem argumentos para justificar precisamente uma nova Constituição. Aquilo que pretendemos é apenas uma revisão, em alguns aspectos em maior grau, noutros em menor grau, de temas que estão na Constituição, mas verdadeiramente isso não carece, isso não precisa de, ou não é enquadrável na ideia de uma nova Constituição. É esta a opinião. Obrigado. Mas aqui já é uma opinião política, já pode ser uma opinião político-ideológica, já não estou aqui a falar como constitucionalista, digamos assim, que tem perante si a Constituição que está em vigor, digamos. Sim, esse é um bom ponto de partida. Se me permite, há um sociólogo chamado Simic que diz, a propósito do planeamento, que o planeamento é uma atividade essencialmente política, e isso é, digamos, um equívoco que muitas das vezes escondendo-nos atrás da parte técnica, ao fim e ao cabo escamoteamos que há uma dimensão política no sentido do conjunto de valores que defendemos ou do conjunto de referências que sustém a nossa decisão técnica, não é? Portanto, agradeço a sua... Muito obrigado.
Não sei se há mais alguma questão que queiram colocar. Já agora, Sr. Presidente, e os alunos não fazem questões? Temos alunos ou não connosco? Temos. Nós, portanto, pusemos só os convites para os professores, para os coordenadores. Portanto, está bem. Agora, sim, realmente eu não estou a ver como é que isto funcionaria com 3.000 alunos realmente a intervir. Também percebo pouco disto. Aliás, nós vamos ter agora os contornos da palavra, vamos ver como é que vamos lidar com o número de... Portanto, qual é a plataforma, estamos a estudar a melhor plataforma para pormos toda a gente na tela. Bom, não havendo mais nenhuma questão, gostava de agradecer, naturalmente, em primeiro lugar, ao nosso orador a disponibilidade que teve e também a lição de sapiência que nos deu nesta manhã, portanto, de nos fazer um percurso pela história e também pelas grandes questões da atualidade. Portanto, agradecer, portanto, sinceramente, portanto, esta sua disponibilidade e também este contributo que nos deu. Agradecer a todos aqueles. Estou a ver aqui que há um senhor de Luanda, que está, o senhor José Elias, sim. De Luanda, portanto, tivemos também com a África, portanto, foi de facto uma sessão. E, portanto, formalmente, então, vamos entregar agora, portanto, assim via, portanto, telemática, portanto, vamos entregar então a todos uma Constituição da República para que possam também fazer essa entrega, portanto, aos alunos e que possam também motivar, digamos, uma discussão e um debate sobre a Constituição e a sua importância. E também dizer, professor, permita-me dizer, nós passamos por duas crises muito importantes, enfim, a crise do subprime há poucos anos e agora a pandemia, e a nossa Constituição permitiu que tinha, de facto, as ferramentas. Ontem a minha filha iniciou os seus estudos em Direito e depois achou que era muita literatura e passou para a História da Arte, portanto fez uma mudança de curso. Como eu compreendo. Estava a dizer, portanto, que estudou no primeiro ano, ela andou na Católica no Porto, que estudou precisamente o estado de emergência, que na altura que pensou que isto nunca se ia aplicar, portanto, aos 30 mas o Sr. Presidente sabe que provou que é um estado de emergência. Mas o Sr. Presidente sabe que eu logo por azar a minha vida, sabe que a minha tese de doutoramento, que defendi em 23 de julho de 1999, foi precisamente sobre o estado de sítio e o estado de emergência. Aliás, o meu orientador foi o professor Jorge Miranda e um dos meus argumentos foi precisamente o professor Marcelo Rebelo de Sousa. Mal eu podia imaginar que ao fim de... Aliás, ela está aqui, estes são estes 2 volumes aqui, 1600 páginas. Mal eu podia imaginar que ao fim de 21 anos, olha, a tese que eu achava que não devia passar de uma teoria, porque o assunto é um assunto complexo e bonito, digamos, a ideia do direito da crise oposto ao direito da normalidade. E depois há muitos exemplos, a parte comparada, a parte histórica é uma parte muito interessante do direito constitucional, mas olha, e agora da um ano nesta parte estamos confrontados com isto e eu acho que aí tem havido uma série de erros, mas quer dizer não estou aqui a criticar ninguém porque também não gostaria de estar na pele dos políticos neste momento, não é? Que é difícil para todos nós. E apesar de tudo eu acho que os políticos, apesar dos erros, acho que apesar de tudo têm-se aguentado, digamos assim, nas dificuldades que tudo isto implica. Acho que é uma avaliação que nós podemos fazer. Não, e a Constituição suportou de facto tudo isto, quer dizer, tem digamos, uma elasticidade bastante grande e do encontro daquilo que dizia há bocadinho, quer dizer, se olharmos para a Constituição, enfim, haverá uma outra afinação que deverá ser feita, portanto, mas digamos, na sua essência, portanto, acho que é um bom instrumento de trabalho e que nos tem, portanto, assegurado, portanto, a normalidade democrática, apesar, enfim, de momentos melhores ou piores, mas faz parte também da vida. Não é? Muito obrigado a todos, continuação de um bom fim de semana e viva a Constituição. Viva a Constituição, muito obrigado. Bom dia a todos. Boa semana, bom trabalho. Obrigada. E viva a Viana do Castelo também, grande cidade, grande cidade. Bom dia. Bom dia e obrigada. Obrigada.